Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou fruto de um estupro. Minha mãe tinha se separado do meu pai tinha ido embora de casa. Já fazia uns 3 meses que eles tinham separado e minha mãe tinha tirado o DIU. E o meu pai, ele era alcoólatra, ele bebia, ele ficava muito violento. Mas como eles tinham se separado há muito tempo, minha mãe tinha tirado o DIU porque ela pensou, não vou engravidar mais. E um dia meu pai invadiu a casa dela e a violentou. Gente, hoje eu vim aqui contar a minha história pra vocês. Muita gente me pede, Mari, qual que é a tua história? Conta pra gente. Então, esse vídeo vai ser um vídeo estilo Mariflix. Pode pôr que vai ser um vídeo longo, mas se você quer saber um pouquinho da minha história, espera aí que vai ser muito bom pra vocês. Eu sou filha de uma mãe viúva. Eu não fui planejada, não fui desejada também. A minha mãe, ela tinha se separado do meu pai. E o meu pai um dia invadiu a casa da minha mãe e acabou violentando ela, e eu sou fruto de um estupro. Infelizmente, meu pai, ele tinha problema com o álcool e agredia a minha mãe várias vezes. E várias vezes tentou matar ela. Mas meu pai, ele era uma pessoa boa, só que ele tinha um problema e ele precisava de ajuda. E naquela época não era como é hoje, né? Que existe tanto apoio. Hoje nós entendemos que o alcoolismo é uma doença, precisa ser tratado. E infelizmente, o meu pai, quando eu tinha 1 ano e meio, ele cometeu suicídio. Minha mãe sofreu muito no começo da gravidez e ela fala pra mim que ela tinha certeza que aquele dia ela ia engravidar. E dito e feito. Meu pai, logo que soube que minha mãe estava grávida, falava que eu não era filha dele. E por incrível que pareça, eu nasci a cara do meu pai. E eles até tentaram voltar depois de um certo tempo, mas não deu certo. Meu pai tinha um problema, ele precisava de ajuda. Mas infelizmente não existia toda essa comunicação que existe hoje sobre o uso de drogas e o uso de álcool, o vício, né? A doença que é. Infelizmente, meu pai cometeu suicídio quando eu tinha 1 ano e meio, então eu não tenho lembrança nenhuma do meu pai, só do que me falam mesmo, que meu pai era um homem muito bom, era daqueles de fazer festa para a vizinhança inteira, de comprar chocolate para todo mundo, de fazer festa de Páscoa, tudo, mas quando ele bebia ele ficava agressivo. Então, infelizmente, eu não tenho muita lembrança do meu pai. Eu tenho lembrança da minha mãe, né, que minha mãe sempre foi muito guerreira, trabalhou muitas madrugadas. A gente teve uma infância, assim, muito sofrida, sabe? Acho que eu já até falei em algumas lives que um dos motivos da minha compulsão alimentar veio da escassez que eu sofri na infância. Minha mãe fazia compra 1 vez por mês. Pensa, minha mãe ficou viúva, sozinha, já é uma coisa muito difícil. E aí, depois ela era costureira, então ela teve que crescer do nada. O mundo era totalmente diferente, não era um mundo digital onde você pode estar sentado vendendo alguma coisa. Não, minha mãe teve que ir à luta mesmo, e minha mãe é um exemplo pra mim. Eu devo tudo que eu sou hoje, eu devo a minha mãe. Beijo, mãe, te amo. E eu tenho várias lembranças da minha mãe trabalhando madrugadas, assim, sabe? De eu acordar de madrugada e minha mãe tá na máquina pra sustentar a gente. Então nós crescemos. Vou pular um bom pedaço para esse vídeo não ficar tão extenso. Eu casei com 17 anos, né? Eu era da igreja evangélica e eu casei com 17 anos com o amor da minha vida. E quando eu tava com 21 anos, eu engravidei do meu primeiro filho, que é o João Pedro. E quando eu tava de 7 meses, o meu marido faleceu. Ele estava indo trabalhar e sofreu um acidente e infelizmente morreu. E meu mundo acabou naquele momento ali, porque tudo que eu sabia na vida era ser mulher dele, né, dona de casa. Eu trabalhava, eu era funcionária pública do estado, eu só tinha tido um registro na minha vida, né, e depois eu tinha passado no concurso e era funcionária pública, né, do estado. Era um concurso que não era efetivo, sabe, era tipo um teste seletivo, assim, sabe? Eles estavam em transição no hospital de Santa Casa para o hospital regional. Então, esse processo de transição, eles contrataram as pessoas e fizeram um concurso. E eu passei. E a minha colocação foi muito boa. E eu fiquei 1 ano e meio no hospital até que eu fiquei viúva. E eu tive que tomar uma decisão, né? Porque, de repente, meu marido morreu. E 1 mês depois, meu filho nasceu, de 8 meses. E eu tinha que ser mãe. Então foi muito difícil esse processo ali de adaptação. Eu tive depressão pós-parto, que foi uma das coisas muito doloridas. Então quando eu vejo mães com esse problema, eu entendo, porque eu vivi. Eu tive uma depressão profunda, assim, durante 8 meses. Eu sofri muito. Foi muito difícil, porque do nada, né? Eu comecei a namorar com meu marido com 15 anos. Então, eu não comecei a namorar com 15, foi meu primeiro namorado, foi o primeiro homem da minha vida, foi o primeiro tudo.
De repente eu tinha perdido isso. Então foi uma época muito difícil. E você ganhar um filho e de repente trazerem ele para você e você tá sozinha, não ter aquele negócio de estar o pai do lado para olhar, foi muito difícil isso. Eu tive que aprender a ser mãe e tive que aprender a ser pai também. E ser dona de casa e ser o provedor da casa. Eu tive que aprender a ser tudo em um espaço muito pequeno de tempo. Eu não estava preparada. Então acho que a depressão ela veio devido a isso, sabe? E eu tive que sair do hospital, e o que me causou muita dificuldade financeira, porque a minha pensão, eu fiquei com uma pensão de um salário mínimo, que era tipo nada, né, para criar um filho. E aí, quando deu 1 ano e meio, eu decidi montar uma loja. E aí na época eu fazia bijuterias, sabe? Na verdade, desde os meus 12 anos eu fazia bijuterias, assim, fazia colar, pulseira. E eu era muito boa nisso, eu gostava muito. E eu vendia, já na infância, assim, já vendia na escola. E ganhava um dinheirinho legal. E foi até um dos motivos que me fez ajudar meu marido a comprar. A gente comprou apartamento junto, a gente comprou a nossa moto, uma bis, com o meu trabalho de bijuteria e com o trabalho dele. Então a gente trabalhava junto e logo depois eu entrei no hospital, trabalhei no hospital. E depois que ele faleceu, eu tive que fazer algo, né? Porque eu tinha um filho ali, não dava para viver da pensão, porque era muito pouco. Então eu resolvi montar uma loja e montei uma loja e foi muito na louca, gente. Acho que um dia eu vou fazer um vídeo só para falar como que eu comecei a empreender. Vou fazer um vídeo sobre como eu comecei a empreender. Eu não tinha dinheiro, eu tinha só o meu limite do banco. Eu aluguei o ponto com o meu limite do banco. Eu fui para Curitiba, que quem não sabe, era de Paranaguá, né? Agora eu não moro mais em Paranaguá, eu era de Paranaguá. Eu fui para Curitiba, comprei os móveis lá no Móveis Usados da loja. E aí tem um monte de cheque pré-datado lá. Montei a minha loja com as coisas que eu tinha em casa. E eu achava que eu tinha um monte de coisa, né? Mas tipo, era nada, né? Quando colocou na parede era nada. Mas foi assim que eu comecei. E o meu negócio cresceu. Ele cresceu muito, assim. Então, logo depois de 2 anos, eu tava montando a minha segunda loja. E a minha segunda loja era tipo um supermercado de tão grande, assim, sabe? E aí eu não quis me desfazer da primeira loja, então eu fiquei com as 2 lojas. E aí comecei, em uma loja eu colocava só as peças de bijuterias prontas, os colares, os brincos, e comecei a comprar umas roupas para colocar nas manequins para vender as bijuterias. Só que o negócio começou a fluir e comecei a vender as roupas também. E aí eu começava a fazer umas roupas para manequim, mas umas roupas muito mal feitas, sabe? A gente colocava pregava com grampeador para ficar bonito na manequim, ficava coisa mais linda. As pessoas queriam comprar aquelas roupas ali. Eu falei, meu Deus do céu, as pessoas querem comprar. Eu lembro a primeira vez que eu vendi uma roupa minha, era uma saia que eu tinha feito e tinha colocado na manequim como vestido e a mulher queria e eu coloquei um preço tipo absurdo, como se fosse hoje uns 500 reais. Eu falei, 500 reais. E daí a minha funcionária me ligou, eu tava em casa, ela falou, não, ela falou que ela quer, parcela em 4 no cartão, eu falei, parcela. E a mulher levou a bendita da saia em forma de vestido. E assim eu comecei a fazer roupas, gente, e não eram bonitas e não eram boas, sabe? Era muito simples, assim, muito mal feito, né? Em vista do que depois eu comecei a fazer. Então tudo na minha vida meio que surgiu pela necessidade, né? E o nome da minha loja era Grife 21. Não sei porque o 21, sempre tá o 21 na minha vida, né? Mas eu acho que foi quando fui criar o meu e-mail, eu não tinha ideia nenhuma, daí tava em grifar, daí eu peguei, tava lendo os negocinhos ali do computador mesmo, grifar, daí tinha grife, daí grife 21 porque eu tinha 21 anos. E foi assim que os negócios começaram a acontecer. E aí eu conheci o meu segundo marido, eu me casei logo depois. E a gente não ficou muito tempo casado porque eu tinha muita dificuldade de me relacionar com outra pessoa, porque eu tinha vivido um casamento maravilhoso, entendeu? Eu vivia um conto de fadas, então é muito difícil uma mulher que fica viúva se relacionar bem com outra pessoa depois, porque quando ela tem um relacionamento bom, e às vezes até quando ela tem um relacionamento ruim, porque a gente tem a mentalidade daquela experiência que vivemos. Então é muito difícil. O meu casamento não deu certo, durou 3 meses só, eu me separei. E eu me dava super bem com meu sogro, com a minha sogra. A gente dá bem até hoje, assim, sabe? Quero muito bem eles, mas infelizmente o relacionamento não deu certo. Por quê? Porque eu não tinha maturidade, entendeu? E eu tinha a visão de perfeição de relacionamento que eu tive. Porque eu tive um relacionamento perfeito, gente. A verdade é essa, eu fui muito feliz.
E aí, nesse meio tempo que eu tava me separando do meu segundo marido, né? Eu fui para Minas, era bem na época de Natal, eu fui visitar minha mãe e lá eu conheci meu terceiro marido. Eu casei algumas vezes, gente, tá? Desculpa. E aí, por incrível sorte do destino, vou dizer, eu logo que comecei a ficar com ele, eu já fiquei grávida. E aí veio o Benjamin, que é meu segundo filho. E eu não queria ter mais um filho sozinha, sabe? Eu não queria ter um filho sozinha, de verdade mesmo. Eu queria ter uma família. O meu sonho era ter uma família. Então eu casei, né? Mas meu casamento durou 3 anos, numa marra danada ainda, porque eu não casei por amor, né? Eu casei porque eu queria ter uma família, porque eu não queria ter mais um filho sem pai. Eu não queria sair da maternidade lá com meu filho no braço, sozinha. Então eu me casei. E eu acreditava que eu nunca mais ia amar ninguém, entendeu? Porque eu já tinha amado. Então no máximo que eu vou conseguir é viver bem com alguém. E aí assim, eu me casei, mas não durou também. E nesse meio tempo aí, que eu fui para Minas, eu tinha as minhas 2 lojas. Eu fechei tudo, e eu acho que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, né? Porque eu vivia das lojas, e eu vivia muito bem. Meu faturamento era muito bom. Eu era uma menina que meu filho tinha 2 babá, né? Eu consegui crescer muito, mas do nada eu fechei. De rodear, né, gente? Passei o piores coisas que você pode imaginar. Tanto que Benjamin tava para nascer e não tinha nada, né? Não tinha roupinha, não tinha nada. Se eu não tivesse o apoio da igreja, que foi que me ajudou muito, meu filho acho que tinha saído da maternidade embolado num pano. Eu acho que foi uma das épocas mais difíceis, assim, da minha vida. Na verdade, eu tive várias épocas difíceis, gente. Uma pessoa pra tomar no cu, minha filha, põe aí eu aqui na sua lista. Isso que eu tô tentando fazer o negócio mais rápido possível. E logo depois que ele saiu, eu recebi uma indenização, que foi a indenização da morte do pai de João Pedro, né? Que ele sofreu um acidente e o cara que foi culpado. E aí eu comprei a minha casa e montei uma confecção com o dinheiro. Comprei a minha casa, eu tinha um apartamento, né? Que eu já tinha conquistado. E aí montei a confecção industrial. E pensei, não, agora eu vou dar a volta por cima. Porque eu tinha minhas 2 lojas, de repente casei, perdi tudo, né? Porque por falta das minhas escolhas corretas. Mas meu casamento durou 3 anos. E aí eu me separei, né? Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus e sou muito grata a Ele também por ter me dado meu presente, que é o meu filho. E eu passei mais um período, assim, de depressão. Foi bem difícil, porque eu tentei de todas as forças da minha vida, tentei fazer meu casamento dar certo. Mesmo sem ter amor. Eu tentei, eu lutei, eu pedi muito a Deus, falei, Deus, por favor, me ajuda. Eu queria, né, que desse certo, porque o meu sonho sempre foi ter uma família, né, sempre foi ter uma família. E aí eu vi que não ia rolar. E aí quando eu já tinha passado todas as minhas forças, já tinha perdido todas as forças, assim, sabe, eu não aguentava. Eu tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, então eu orava muito, eu pedia muito pra Deus me ajudar a me livrar daquela situação. E aí foi quando eu me separei. E eu fui trabalhar num posto de gasolina, bem no finalzinho do meu casamento, assim, sabe, quando a gente tava separado. Fui trabalhar no posto de gasolina e eu era repositora, eu entrei como repositora e foi minha segunda assinatura na carteira. E eu fiquei trabalhando nesse posto de gasolina por 3 meses e eu saí, né, e comecei a montar o meu próprio negócio. E comecei a fazer canecas personalizadas. Eu não tinha dinheiro para comprar a máquina, eu me emprestei de uma cunhada minha. Ela me emprestou o dinheiro para eu pagar assim, parcelado com juros, sabe? Foi muito bom. Foi uma benção na minha vida. E aí eu comecei a fazer canecas, né? E naquela época eu era bem gorda. E a época que eu fui mais gorda da minha vida foi quando eu tive meu segundo casamento. Não porque eu tive um filho, porque quando eu engravidei do Benjamin, eu engordei só 6 quilos. Então, eu nem engordei minha gravidez. Que grávida engorda só 6 quilos. Mas depois que ele nasceu, aí eu fui para 112 quilos. E aí eu vivia um relacionamento muito difícil, sabe? Era muito difícil. Porque não existia diálogo, foi muito difícil, assim, sabe? Eu não sei nem te dizer como que a gente conseguiu ter um relacionamento, não consigo lembrar o porquê que isso aconteceu. Hoje eu entendo que foi porque eu tinha acabado de me separar, estava saindo de um casamento, né, que não tinha dado certo, por traição também, não da minha parte. E aí o que aconteceu? Eu estava triste, né, e aí a gente entra numa baixa frequência, tudo faz sentido, assim. E foi bem quando eu me separei do meu segundo marido que eu conheci a física quântica.
né? Que eu fui entender que Deus, ele é além da religião, né? Ele é uma ciência. E aí eu li aquele livro, A Ciência da Riqueza. E eu estava fazendo canecas personalizadas. Eu lembro exatamente o dia, sabe? Que eu li. E fala muito da Bíblia, assim, sabe? Nesse livro. A Ciência para Ficar Rico, o nome do livro. E aí eu li deitar na minha cama, no PDF, no computador. E aí eu falei, será que isso dá certo? E eu comecei a praticar. Lógico, nada em vista de hoje. Foi tudo muito devagar, né? E aí eu queria emagrecer e eu tava com 94 quilos, 94 quilos, porque depois que eu fui para 112, daí eu emagreci e mantive 94 quilos, 94, 96, era esse meu peso. E eu queria emagrecer, só que nada que me fizesse impulsionar a emagrecer, entendeu? Nada que, nossa, eu preciso. Não, eu queria, mas não sabia como. E aí aconteceu uma situação, a ordem cronológica das coisas não está exata, mas é mais ou menos isso, tá, gente? E aí aconteceu uma situação de um cara um dia me chamar no Facebook pra dar em cima de mim, e eu fui meio que grossa, e ele me xingou de gorda, de tudo que você pode imaginar, e mandava as minhas fotos pra mim mesma, tipo, dando um choque de realidade, sabe? Aquilo tudo me doeu muito, me machucou muito, mas foi bom. Sabe por quê? Porque se eu tava gorda, meu filho, eu podia emagrecer, entendeu? Podia mudar, porque a questão de mudar é só questão de uma decisão minha. E nesse dia, exatamente esse dia que eu fui humilhada desse ponto, eu decidi mudar a minha vida, né? Mudar, né? Emagrecer. Fiquei a madrugada toda estudando sobre dieta, o que dieta que eu ia fazer, era uma sexta-feira. E aí, no sábado de manhã, eu decidi que eu ia emagrecer. E eu fui no mercado, eu comprei as coisas e eu comecei a dieta, que é a famosa dieta do campo, que todo mundo sabe aqui no canal. E o tempo foi passando, eu emagreci. Eu fiquei super magra, eu saí na capa da Sou Mais Eu. E o dia que eu decidi que eu ia sair na capa da Sou Mais Eu tava gorda ainda. E eu falei pra uma amiga minha bem assim, Tassi, olha aqui, eu vou ser capa dessa revista aqui dela. Ai, como desse tamanho? Eu falei, eu vou emagrecer e vou ser capa dessa revista dela. Duvido. Eu falei assim, pois você escreve. Eu já estava praticando a lei da atração ali, mas eu nem sabia que eu estava praticando a física quântica, né? Eu sabia, mas não sabia que era assim tão real. Mas eu tinha certeza que eu seria capa da revista. E 3 meses depois eu fui capa da revista, que foi muito de Deus, assim, sabe? E ela fala assim, nossa, você tava gorda quando você falou que ia ser capa da revista. Eu falei, pra você ver, né? Com licença. E aí as coisas começaram a mudar. E depois que eu me separei do meu segundo marido, que eu tava começando a emagrecer, eu tava assim, ó, numa situação muito difícil. Por quê? Porque antes eu era empresária, né? Aí de repente eu não era mais. Aí eu fui trabalhar no posto de gasolina. Gente, pra vocês terem uma noção, os móveis da minha cozinha, o meu jogo de cozinha eram caixas de papelão. Eu guardava minha louça em caixa de papelão. Então, tipo, era uma situação muito precária. Quando chovia lá em casa, chovia mais dentro do que fora. Eu fazia faculdade de Direito, logo que a gente se separou, eu me achava que eu era tão burra, que eu me achava burra, sabe? Então aquela Mariane que foi, montou um negócio de bijuteria, montou as lojas, era como se ela não existisse mais, sabe? Eu ficava lembrando de mim no passado e falava, cara, como que eu tinha coragem de começar um negócio do zero e de repente agora eu não tinha mais? E eu não tinha mesmo. Era como se fosse uma coisa tão improvável de acontecer que eu achava que, tipo, nunca mais ia acontecer. Era uma coisa surreal, sabe? Extremamente surreal. E aí, quando eu entendi o que eu tinha que fazer, eu tinha que parar de lembrar do passado e começar a focar no meu futuro para que eu pudesse mudar a minha vida. E assim, eu emagreci, né? Não foi um processo fácil, foi um processo demorado, porque eu não tinha dinheiro, gente. Eu era, assim, bem pobre mesmo. E quando eu tava magra, eu engravidei do Bento. Tipo, é muita sorte para uma pessoa só, né? A pessoa já tinha 2 filhos, né? E eu engravidei do Bento de uma seguinte maneira. Eu fiquei com o pai do Bento uma única vez e engravidei. Então foi muito abençoada. A pessoa com sorte. Eu. E aí eu falei, não, se Deus mandou, eu vou ter, né? Porque, né? É uma benção. E no fim, era o que eu precisava para lutar. Sabe, a força que eu precisava para vencer era ele. É que a verdade, meio que a gente não entende o porquê que a gente passa pelas coisas, assim, sabe? E contando isso pra vocês hoje, eu entendo o porquê, sabe? Eu entendo por que ele veio.
Ele veio para que eu tivesse mais força ainda. Aí você pode pensar, nossa, mas você já tem 2. Mas não, meu filho ele veio autista, então eu sou obrigada a vencer, porque ele não tem mais ninguém. Se um dia eu faltar, quem que vai cuidar? Então, é isso. E aí, quando eu pensei que tudo tinha acabado, né? Tipo, eu tinha saído na capa da revista, eu tava magra e do nada eu engravidei, eu tô ferrada. Falei, pronto, minha vida acabou. Tô fodida, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tentei ir embora pra Minas, eu fui embora pra Minas ficar com a minha mãe, mas eu não aguentei ficar lá, e eu voltei embora pra minha casa. E aí começou, tipo, o meu vale, né? Porque o que eu ia fazer pra mudar minha vida, gente? O que eu ia fazer? Eu não sabia o que ia fazer, eu tava muito perdida. Porque emprego eu não ia conseguir, grávida, quem quer me dar um emprego? Né? Com a minha pensão não tinha como sustentar 2 filhos, quem dirá 3. E quando foi pro Bento nascer, foi muito incrível, assim, sabe? Que eu tive apoio de muita seguidora maravilhosa, mandou presente pra mim, roupinha pro Bento, e eu não tinha nada, sabe? Que absolutamente nada. Eu ainda tinha o nome limpo, eu fui lá e comprei o berço, eu fui lá e comprei as coisas pra arrumar o quartinho, tem até foto no meu Instagram, se vocês forem lá vocês vão ver. Montei o quartinho dele, pude comprar tudo que eu podia, falei assim, pelo menos se eu não tiver dinheiro, pelo menos meu filho vai ter as coisas, né? Pensei o seguinte, né? Daí vai sujar meu nome? Tô nem aí, gente, meu filho precisa vestir. O neném nasceu, graças a Deus foi tudo maravilhoso, assim, sabe? Foi incrível o nascimento do Bento, assim, foi uma bênção. E quando a gente voltou pra casa, aquele choque, né? Dificuldade, muita dificuldade. Eu não tinha dinheiro pra fralda do Bento, pra vocês terem uma noção. E eu tinha lá minha confecção, eu tinha os negócios de caneca que eu ainda fazia, mas era muita coisa que eu fazia ao mesmo tempo, né? E nada em concentrado. Aí o dia mais difícil pra mim e a mudança da minha vida, o negócio aconteceu exatamente quando foi bem no Dia dos Namorados, antes dos Dias dos Namorados, né? Bento nasceu dia 30 de abril, então ele tava com um mêsinho. Dia 30 de abril, lá do dia 30 de maio, né? Ele tava com um mêsinho. Ele tava na cama, se afogando, e aí ele tava tirando pedidos, assim, pela internet, de caneca, almofada para Dia dos Namorados, que vendia bastante. Eu ainda tava operada, e aí ficava no sofá fazendo as coisas. Fazendo as artes no computador, tudo e falando com as clientes. E aí eu fui no banheiro. Nessa hora que eu fui no banheiro, meu filho tava se afogando em cima da cama. E eu ainda tava recém-operada, então, tipo, doía muito. E estavam cortando a minha luz naquele exato momento, sabe? A Copel tava indo lá cortar minha luz porque tava sem pagar. Já tinha algumas. E aí o meu celular caiu no vaso, que era meu instrumento de trabalho. Minha vizinha chegou e socorreu meu filho, que estava se afogando, e foi tipo o dia onde tudo de ruim aconteceu. Esse dia a gente fez um gato na luz, porque a gente não tinha o que fazer. O que eu vou fazer, gente? O que eu vou fazer? Eu não tinha como pagar a luz, eu ia deixar os meus filhos sem luz, eu fiz um gato na luz. E aí eu fui lá para trás, lá na minha confecção, e comecei a chorar. E eu chorei, mas eu chorei todas as lágrimas possíveis e inimagináveis, sozinha. Eu falei, Deus, não pode ser que eu nasci pra sofrer. Não pode ser. Olha, não pode ser. Eu não posso ser aquela pessoa que os meus filhos vão olhar pra mim e me ver uma fracassada, sabe? Foi muito difícil esse dia, mas eu chorei tudo que eu podia e eu comecei a pensar positivo. Falei, algo muito bom vai acontecer. Algo muito bom vai acontecer, algo muito bom vai acontecer. E eu comecei a colocar esse mantra dentro de mim, foi imediato, assim, sabe? Algo muito bom vai acontecer. E eu conversei com uma amiga de São Paulo, Ana, o nome dela, ela trabalhava com comida do campo, lá em São Paulo. E a gente conversou dela, falou, Mari, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Ou você para de falar de dieta, porque eu ajudava muita gente, sabe? Eu ficava nos grupos, era tudo de graça. Eu ajudava muito e tipo, isso tomava muito tempo. E eu gostava de ajudar, porque era uma coisa que me deixava muito feliz, sabe? Ajudar as pessoas. O sonho da minha vida era ajudar as pessoas. E só quem sabe, quem já teve lá nos 100 e poucos quilos, que não consegue amarrar um cadarço, sabe o que é esse momento. Só que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu parava de falar sobre dieta e começava a focar nas minhas canecas, nas minhas camisetas, para começar a ganhar dinheiro.
ou parava de fazer caneca e camiseta e começava a ganhar dinheiro com dieta de alguma maneira. E aí ela falou isso pra mim. E eu passei a madrugada toda pensando e eu falei assim, não, eu vou fazer comida fit pra vender. E eu não fazia, gente, eu só ensinava aqui no canal. Eu só ensinava de graça. E de repente, eu decidi que eu ia fazer comida fit pra vender. E foi muito engraçado, porque eu não tinha dinheiro. A mãe da Edna tinha emprestado R$50 pra gente comprar fralda uns dias antes. Aí a gente conseguiu um cartão de crédito com R$157 emprestados para eu começar meu negócio. E foi assim que eu comecei o meu negócio. E eu lembro que eu comecei a fazer e eu precisava fazer um pão. Falei, ai meu Deus, eu preciso ter um pão que seja bom e que as pessoas comam. E aí eu tentei 14 vezes fazer o pão 3 grãos, que tá no desafio 21 dias e também tá no curso. E aí eu fiz o pão. Gente, eu lembro que eu já tinha jogado todos os ovos do mundo fora. No começo não vendia como vende agora, como vendia por último, né? Não vendia. Era tipo meio que encomenda, sabe? Nossa, eu lembro que eu pensei assim, imagina o dia que eu ganhar R$100 no dia. Cara, daí esse dia chegou. Você imagina um dia que eu ganhar R$300 num dia? Cara, e esse dia chegou. E aí um dia eu fiz esse dia, imagina um dia que a gente ganhar R$1.000 na semana? Cara, e esse dia chegou. E o dia de ganhar R$8.000 em um dia também chegou. Foi um processo, né? E aí nesse dia, voltando um pouquinho pra trás, no dia que eu decidi que eu ia fazer comida fit, cara, 2 dias depois, veio um pedido de caneca. 5 canecas, era R$25 cada. Nossa, eu pensei, cara, eu vou fazer essa daqui, porque eu vou ganhar muito mais do que eu ganho, né, fazendo comida fit, porque eu não ganho nada praticamente. E eu passei o dia todo para fazer essas canecas, estragou minha impressora, estragou meu computador, estragou tudo. Entendi que eu estava errada, que eu não podia nem me desviar para a direita nem para a esquerda, eu tinha que manter o foco. E eu pedi muito perdão para Deus. Eu falei, Deus, a partir de hoje eu não faço mais nada na vida que não seja comida fit, sabe? Eu entendi, eu só consegui entregar 3 canecas, sabe? E aí eu comecei, gente, e a Sabor Fit nasceu e eu precisava fazer um ponto na frente da minha casa. E aí foi com o dinheiro da Sabor Fit que eu construí o meu primeiro ponto. E o meu sonho era ter móveis planejados. Eu lembro que quando o cara foi lá fazer orçamento, ele viu o balcão R$2.000. Eu falei, você tá louco, R$2.000 um balcão. Eu vou lá e compro as madeiras, eu mesmo faço. E eu fui e eu fiz. E aí o negócio foi crescendo e a gente se mudou pra mansão e tinha muita coisa pra fazer lá, sabe? E aí eu fiz tudo. E eu gastei mais de R$100.000 com móveis planejados. Quando que na minha mente eu ia imaginar que eu ia ter móveis planejados, sabe? Que eu ia fazer sob medida. E as coisas aconteceram. E aí Deus falou comigo, que Deus fala muito comigo, tá, gente? Vocês vão ouvir muito eu falar isso, Deus falou comigo. E aí quando a gente tava no auge, assim, né? A gente entregava 27 acompanhamentos por dia. E cada acompanhamento era R$1.400, entendeu? Café da manhã, almoço, lanche às 15, lanche às 17 e janta. O meu produto era diferente, né? A única dieta que as pessoas emagreciam comendo pudim, comendo bolo de pote, comendo salgado, comendo pão, entendeu? Comendo panqueca no almoço, lasanha. Então você não encontra isso. A dieta é muito boa mesmo, né? O método é maravilhoso, não tem erro, todo mundo emagrece, isso é incrível.